Olá pessoal, no vídeo passado eu apresentei a solução de um problema de geometria plana e na ocasião utilizei o Teorema de Tales. Muito bem, sendo que até então nessa sequência de vídeos sobre geometria plana eu ainda não tinha feito a demonstração do Teorema de Tales. Então nesse vídeo eu apresentarei essa demonstração. Vamos lá? Para otimizar nosso tempo, eu já fiz esse desenho aqui, que é um feixe de paralelas, tá? A reta L, S e R são paralelas. Esse símbolo aqui, ó, indica que são paralelas, tá bom? R é paralela com S, paralela com L. Então, esse segmento é AB sobre BC, que é esse segmento aqui, sobre esse, vai ser igual a DE sobre EF, tá? Isso é o que diz o Teorema de Tales. Pois bem, aí eu fiz esse desenho e eu repliquei ele aqui do outro lado, tá? Copiei e colei o mesmo desenho, porque eu vou utilizar os dois e achei mais interessante fazer dessa forma para ficar mais didático. Então, observa, inicialmente eu vou ligar o ponto A com o ponto E. E também o ponto E com o ponto C. Beleza? Formando o triângulo AEC. Lá do outro lado, vou fazer a mesma coisa, só que dessa vez ligando D com B e B com F. E antes de prosseguir nessa demonstração, eu vou demonstrar um lema. O que é um lema? Um lema é como se fosse um teorema mais fraco, que a gente vai utilizar ele para fazer a demonstração do teorema mais forte, que seria, nesse caso, o Teorema de Tales. Esse lema 1 diz que em um triângulo qualquer, que seria esse triângulo aqui, ó, é um triângulo qualquer, eu tracei um segmento partindo ali daquele vértice de cima até esse aqui de baixo, tá? A gente chama esse segmento de seviana. Não é nem uma bissetriz, nem uma mediatriz, tampouco uma altura. É qualquer segmento que une o vértice de um triângulo ao lado oposto. Tá bom? Muito bem. Então, se em um triângulo a gente traçar uma seviana, traçar um segmento desse assim, ligando um vértice ao lado oposto, a gente vai poder afirmar que a área desse triângulo que ficou destacado à esquerda, dividido pela área do outro triângulo, vai ser igual a essa projeção aqui, essa base desse primeiro triângulo, sobre essa outra base, tá? Vamos demonstrar isso da seguinte forma. A área desse triângulo A, tá? Desse triângulo aqui, ó. A área desse triângulo, vou desenhar aqui a altura dele, tá? Digamos que seja uma altura H. Então, a área vai ser base, que é o M, vezes a altura H, dividido por 2. A área de um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Beleza? E se a gente fizer o mesmo com o outro triângulo aqui, esse triângulo da direita, a área dele, da mesma forma, vai ser a base, que vai ser N, vezes a altura, e aí perceba que a altura desse triângulo B é a mesma altura do triângulo A, tá? É o mesmo H, certo? Então, a base é N vezes a altura dividido por 2, certo? Pois bem, então, diante dessas informações, vamos fazer a razão A sobre B, ok?
A sobre B. E aí é só a gente expressar do outro lado exatamente M vezes H sobre 2, tá? Porque A é M vezes H sobre 2 e B é N vezes H sobre 2, ok? Veja que aqui dá para a gente simplificar esse 2 com esse 2 e esse H com esse H. E o que vai sobrar é exatamente o que queríamos demonstrar, que A sobre B é igual a M sobre N. Era o que nós queríamos demonstrar. Dúvidas nisso? Qualquer dúvidas, já sabe, posta nos comentários, tá? Muito bem, então vamos usar esse resultado desse lema aqui para demonstrar o Teorema de Tales. Vamos lá. No triângulo ABE, esse triângulo aqui, ó, ABE, ok? Nesse triângulo, digamos que a área dele seja A, certo? A gente poderia calcular a área, chegou na área e a área é A, certo? E nesse outro triângulo aqui de baixo, o triângulo BCE, a gente poderia calcular também a área dele e digamos que chegássemos ao valor B. Pelo lema que a gente acabou de ver, a razão entre essas duas áreas, A sobre B, vai ser igual à razão entre esses lados aqui, né? O lado AB sobre o lado BC. Ok? Apenas para não confundir o A da área com esse A aqui do ponto, tá? Digamos que de A até B mede N e de B até C mede M. Certo? Então, pelo lema que a gente acabou de ver, isso seria N sobre M. Dúvidas nisso? Qualquer dúvida, posta nos comentários. Beleza? Você já deve ter percebido que eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, né? Mas antes de fazer a mesma coisa, vamos aqui provar esse lema 2. Lembra o que é um lema? Tá? É um pequeno teorema mais fraco, que vai servir para demonstrar o teorema mais forte. Tá? E nesse lema 2, eu estou dizendo que a área desse triângulo aqui, que eu pintei de amarelo, a área desse triângulo, e aí eu simbolizei pela letra A, tá? A área dele vai ser igual à área desse outro triângulo aqui, tá? Que eu denotei pela letra B. Tá? É isso que a gente quer provar aqui, ó. A área do triângulo pintado de amarelo igual à área do outro triângulo pintado de azul. Certo? Como é que a gente vai demonstrar isso? Ora, de maneira um tanto quanto imediata. Os dois triângulos têm a mesma base de A até B, tá? E ambos têm a mesma altura, que é a distância entre as retas R e S, que são retas paralelas. Beleza? Então, sem muitas delongas, esses dois triângulos têm a mesma altura. Em outras palavras, isso quer dizer que se eu pegasse, por exemplo, um outro ponto aqui, em qualquer lugar, por exemplo aqui, um ponto E, e ligasse E com A e E com B, esse outro triângulo, tá? Se eu denotasse a área dele por C, ele também teria a mesma área que A e B. Beleza? Então, considerando a mesma base AB aqui de baixo, o ponto aqui de cima ele pode correr sobre a reta S e a gente vai formar triângulos de mesma área. Ok? Dúvidas nisso? Posta onde? Nos comentários. Pois bem, então agora vamos fazer o seguinte. Diante desse conhecimento, note que a área do triângulo
DEB, a área do triângulo DEB, é a mesma área A do triângulo que tem ali do outro lado. Concorda com isso? É a mesma área A. Porque a base é a mesma, ó, BE e do outro lado BE, tá? A única coisa que aconteceu foi que esse ponto A se deslocou para o outro lado, se deslocou para cá, para o ponto D. Mas concordam que esses dois triângulos têm a mesma área, certo? Vou colocar aqui como observação: observe, diante do lema 2, de acordo com o lema 2, a área do triângulo ABE, que está lá do outro lado, a área do triângulo ABE é igual à área do triângulo do lado de cá, DBE. DBE. Dúvidas nisso? Posta nos comentários. Pois bem, então vamos denotar a distância de D até E. Eu não posso dizer que essa distância de D até E é a mesma de A até B. Não posso, tá? Eu chamei de A até B de N, de B até C de M, aqui ó, N e M. Eu não posso dizer que do outro lado é a mesma coisa. A princípio não é, tá? Digamos que aqui de D até E seja P e de E até F seja Q, certo? Da mesma forma que eu acabei de mostrar que esse triângulo tem área A, esse triângulo aqui de baixo, analogamente, tem área B, né? Igual desse outro aqui, ó. Beleza? Pois bem, então vamos recorrer de novo ao lema 1 e dizer que a razão entre essas duas áreas, A sobre B, vai ser igual à distância de D até E, que eu denotei por P, e a distância de E até F, que eu denotei por Q. Certo? E aí, ficou imediato aqui que N sobre M é igual a P sobre Q, né? Já que ambos são igual a sobre B. Beleza? Então, a gente acaba finalizando essa demonstração formalmente dizendo quem é N. N é de A até B. A até B. Quem é M? M é de B até C. B até C. Quem é P? P, está aqui do outro lado, é de D até E. D até E. E Q é de E até F, que é exatamente o que nós queríamos demonstrar aqui, ó. Ok? E aí? Dúvidas? Ficou demonstrado? Qualquer dúvida, já sabe, né? Posta aí nos comentários. E se não tiver dúvida, até nossa próxima aula.